lá. Como eu disse, né, meu nome é Jefferson Cifrone, sou estudante de letras, professor de português, sou ex-aluno de Polivalente, ex-colega do Carlos Chacal, que também está presente na live, ex-aluno da professora Vivi. Então, eu vou falar um pouco sobre pessoas pretas que aqui estiveram e que vivem no anonimato até hoje. Antes de tudo mais, eu quero agradecer aos textos do professor Hilário Ferreira, que já foi citado aqui pela Marina. E sem os textos dele, essa live talvez não pudesse, sem os textos e ensinamento dele, essa live talvez não pudesse estar acontecendo, porque ele é o nosso grande mentor na questão enquanto negros no Ceará. Então, eu vou ler uma frase da Chimamanda, que é uma escritora nigeriana. A história única cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentiras, mas que sejam incompletos. Eles fazem a história tornar-se a única história. Chimamanda. O que ela quer dizer com isso? Todos nós sabemos que pessoas pretas vêm sendo perseguidas com vários tipos de nomes negativos, seja preto fedido, uma pessoa sórdia, em estereótipos que eu não vou querer ficar repetindo aqui, porque enfim, todo mundo sabe. E o que acontece? Principalmente em questão de mulheres pretas, como são chamadas de histéricas, porque não aguentam uma agressão, uma ofensa. Quando a gente reage a isso, a gente é chamado logo de histérico, de estressado e tudo mais. São estereótipos que foram criados desde a época da escravidão. Que nós somos animais e nós não somos seres pensantes. Isso, com o tempo, não foi diminuído, pelo contrário, foi aumentando esse estereótipo. Então, eu vou trazer aqui algumas figuras que viveram aqui no Ceará, mais especificamente na cidade de Fortaleza, que é o Romão, o Sabão Mole e a Micaela. O Romão, Borges, passa aí 2 slides, por favor. Pode descer. Pronto. O Romão, ele era lá mesmo. Ele é um ex-escravizado, ele foi liberto, ele viveu na década de 20, 30, por aí. E o que era esse escravizado tigre? Eram pessoas que, tanto na época da escravidão quanto depois de liberta, continuaram tendo a função de carregar os dejetos, tanto dos seus senhores, quanto... Porque depois da escravidão, algumas pessoas continuaram morando nas fazendas dos seus antigos senhores, porque simplesmente não tinham onde ir. A gente conhece o Ceará como um estado que foi o primeiro estado a libertar os escravizados. Porém, depois dessa libertação, eles também não criaram uma política pública de inserção dessas pessoas na sociedade. Elas ficaram à sua vontade, elas ficaram sem ter o que fazer, foram libertos, mas e aí? Eles eram não tinham a liberdade dele, então eles não tinham terra, eles não tinham casa, eles não tinham um emprego remunerado para poder se sustentar. Então o que alguns tinham que fazer? Alguns iam viver na rua, viver na rua não, porque ninguém vive na rua. Ficaram em situação de rua, com medo de lixo, em situações totalmente inumanas. E outros tiveram que arrumar emprego, diga-se de passagem, bastante ruins, que é no caso dos tigres. Eles tinham que carregar os dejetos, que são as fezes, a urina das pessoas para quem eles trabalhavam. Eles levavam até o litoral. Eles andavam quilômetros e quilômetros para levar isso, porque eles não tinham saneamento básico. A gente ainda não tinha essa tecnologia. Então, normalmente, ou era um fosso atrás da casa, como uma cultura, diga assim, que até hoje ainda em algumas casas existem casas que estão
abandonadas pelo governo, que é assim que a gente pode dizer, porque o saneamento básico é um direito de todos. E na época, década de 20, 30, até então ainda existia isso. E por que eles eram chamados de tigre? Porque no caminho que eles iam do litoral deixar esses projetos, iam derramando nas costas dele, a urina, nas fezes e tudo mais. E nesse caminho, o sol ia queimando as costas dele com esse material, né? E quando eles se lavavam e tudo mais, estavam marcadas as costas dele com riscos, e por isso eles eram conhecidos como tigres, porque ele tinha essas marcas. Marcas de levar dejeto dos senhores lá para o litoral para poder deixar a casa deles limpa, enquanto eles iam sujos. E esse Romão é um cara que foi marcado por então, o historiador Raimundo Girão, que vocês devem já ter ouvido falar sobre ele, tem até uma avenida enorme no litoral de Fortaleza, que eles falam sobre esse Romão, que era um cara que vivia reclamando, que ele estava sempre bêbado, estava sempre derramando esse dejeto no chão, ele chama ele de sórdido. Sórdido, se você for procurar no dicionário, você vai ver que é alguém imundo, que é alguém nojento, que é alguém que causa repulsa. Mas, assim, pensem vocês, se fossem vocês incumbidos de levar excremento dos outros lá para não sei aonde, andar quilômetros e quilômetros, vocês não iam viver sempre reclamando? Vocês não iam estar sempre com cara feio? Por que eu ia estar sorrindo? Então, mesmo que esses pretos estivessem colocados nessa situação, os brancos ainda exigiam deles estar sempre sorrindo, porque é outro estereótipo ruim que a gente tem, que a gente não passa por dificuldade, que a gente sempre está além delas. Porque por mais que seja ruim, a gente tem que tentar sorrindo, porque a gente é forte, entendeu? É esse outro estereótipo que acaba nos atrapalhando muitas vezes, animalizando a gente. E o Sabão Mole era outro preto que também tinha esse estereótipo. E agora eu vou falar sobre a Micaela. A Micaela foi um caso específico, e quando eu li sobre ela, eu fiquei assim, tempo parado, pensando, porque é uma coisa muito na realidade da gente, como a Marina falou mais cedo, a gente normalmente está acostumado a ouvir falar sobre os pretos, as histórias do Sul e Sudeste. São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, é onde a gente sabe. E quando a gente sabe. Então, eu estava lendo sobre ela, que era uma mulher alta, que vivia sempre com um porrete na mão, e que andava perambulado pelas ruas de Fortaleza. E que ela tinha um estereótipo de que as pessoas diziam que ela era um homem, travestido de mulher, e que gostava de lançar feitiços nos outros. Já é outro estereótipo que nós carregamos milhares. E esse é um outro, de que as pessoas pretas elas têm a mania de ficar lançando feitiços nos outros. Porque já é uma outra coisa que traz o racismo religioso. E tudo que é de matriz africana é demonizado pela cultura brancocêntrica, eurocêntrica. Então, mas essa Micaela, ela era nada mais nada menos que uma mulher que vivia sozinha numa palhoça que é um terreno quase que baldio, se escondia. E aquele porrete na mão dela não era para atacar ninguém, era para se defender, para defender a honra dela. Ela era uma mulher sozinha. E por eu lendo sobre isso, eu descobri que a palhoça onde ela vivia é na região que hoje fica o IFCE do Benfica. Então, é uma realidade que está tão próxima da gente, e a gente anda por essas ruas alheios ao que aconteceu, aos nossos antepassados que estiveram ali, e tantas coisas que eles passaram que a gente nem imagina. E hoje, estando eu, a Marina, o Vitor, o Thiago, que a gente está estudando ali pelo Benfica, não passa pela nossa cabeça isso, até mesmo da gente. Então, por que não passa? Porque essas pessoas viveram e vivem até hoje em anonimato. E a gente está aqui justamente porque as histórias delas precisam ser contadas, para que a gente tenha conhecimento de que eles existiram
e de que são pessoas que foram importantes, entendeu? Elas foram importantes para que a gente saiba que no nosso estado e na nossa cidade houve tudo essas coisas ruins que a gente vê na televisão, que a gente vê no livro, que a gente vê nos filmes dos Estados Unidos, mas a gente não vê tanto retratado aqui. Se não for romantizando como Escravizaura ou outras novelas que retratam escravidão, então é importante ter o conhecimento dessas pessoas. Pode passar a voz, por favor. Volta um pouco. Volta. Ei. Isso. Na época da colonização, foram trazidos para as Américas 12 milhões, mais ou menos, 12 milhões, 3 milhões de escravizados para as Américas. Só para o Brasil, 40% desses 12 milhões veio para cá. Ou seja, quase metade desses 12 milhões, tudo aqui no Brasil. E foram de etnias diferentes, que eram os povos bancos. Os povos bancos não é só uma raça, são vários povos. Se eu não me engano, são mais ou menos 500 etnias que compõem os povos bancos. Então, um zoom, por favor, Borges. Na imagem, um zoom na imagem. Pronto. Não sei se vai dar para vocês chegar pronto. Essas 4 imagens são representações de algumas dessas etnias. Que é os Benguelas, Angola, Congo, pode baixar, por favor? Congo e Mondjogo. São 4 dessas 500 etnias que existiam e que foram dizimadas por conta da escravidão. E os povos os cearenses são descendentes dos povos congo-angolenses, que são a etnia mais encontrada aqui no estado do Ceará. Pesquisando na biblioteca municipal, vamos pesquisar, tem registros dos povos que vieram para cá, dos congo-angolenses. Enfim. Pode passar, Bosch, por favor. Aqui sim. Isso. A capoeira. A capoeira, ela é um esporte muito praticado aqui no Ceará na época tanto da escravidão quanto no pós-escravidão. E a maioria dos escravizados, eles, quando fugiam, era uma característica que os jornais gostavam de expor, né, para que achassem logo que é fulano de tal, 19 anos, fugiu, nascido em Sobral, fugiu do Recife e gosta de praticar ginástica. Essa ginástica, que eles chamavam, era capoeira, que eles não conheciam, ou também não queriam, não tinham interesse de saber, na verdade, qual era o nome real. Na época era a capoeira Angola, e a capoeira regional só veio ser integrada na década de 30, e era essa capoeira que eles praticavam. Então, a capoeira até hoje, aqui no Ceará, no Maranhão, Recife, Bahia, é uma prática muito comum, porque ela foi criada aqui, de certa forma, a capoeira regional, ela foi criada aqui no Nordeste. E os escravizados que vieram para cá, eles já vieram trazendo da Angola esse jogo, essa arte marcial que a gente conhece hoje. Pode passar, lá. A preta Samoa. A preta Samoa, normalmente, ela é esquecida. Na verdade, quase ninguém conhece a existência dela. Ela era da mesma época do Dragão do Mar. Se eu não me engano, Marina me ajuda. Ela era parente do Dragão do Mar, se eu não me engano, ela era tia dele. Ela era conhecida dele, ela foi esposa do José Napoleão, que eu posso, inclusive, falar um pouco sobre ele depois. Ela é uma das... Ela era conhecida deles ali, daquele clã. Você quer falar sobre ela, Marina? Oi? Você quer falar sobre ela? Então, eu acho que eu posso falar sobre o que eu chamei de clã. Vocês estão me vendo na câmera? Eu estou. Dá para ver.
Nesse processo, o Dragão do Mar, ele é mais conhecido, então, vou partir dele, né? Ele também é o seguinte. O Dragão do Mar, ele foi a personalidade mais conhecida da Revolução dos Jangadeiros, né, em 18 de agosto, se eu não me engano, aqui no Ceará. Só que ele não esteve sozinho, né? A gente tem um estudo e a gente teve uma revolução chamada o Motim dos Pretos de Laura. Né? E aí, dentre eles, tinha o José Napoleão, que era o líder, que foi o líder desse motim, e ele era esposo da Preta Simoa, ele era companheiro da Preta Simoa. E aí, o que foi que houve, né, nesse motim? Que acarretou lá na Revolta dos Jangadeiros. Eles eram, o José Napoleão junto com outros negros naquele período, e aí eu vou dizer bem resumidamente, né, eles eram trabalhadores de um navio, que não era deles, óbvio, né, eram todos negros, mas que eles trabalhavam nesse navio, e aí ocorreu um conflito dentro deles, e dentro do navio, e eles mataram alguns dos donos desse navio, né, que eram pessoas brancas, donos de escravos, dono deles, inclusive. E aí isso foi na região, não sei se foi Aquiraz, eu não vou dar certeza, não vou falar besteira aqui, né, então... mas isso aconteceu, e aí isso desencadeou na Revolução dos Jangadeiros, que teve o Dragão do Mar como essa figura de frente, né? Mas na realidade ela foi também protagonizada por outras figuras, né? Então, basicamente, né, bem resumidamente, a Preta Simoa estava junto dessa liderança, tanto do Motim dos Pretos de Laura quanto da Revolução dos Jangadeiros. É importante dizer que a Preta Simoa era provavelmente a segunda de santo, né? Que ela era conhecida como Tia Simoa, e é um título normalmente dado às mulheres de santo, que é outra coisa que a gente deve falar sobre a questão do racismo religioso. E como eu falei mais cedo, tudo que vem de África é demonizado. Então, os negros eles foram obrigados a esconderem a sua religião, seja o candomblé, e seja a quimbanda, a ubanda, foram obrigados a esconder. E para que eles continuassem cultuando esses deuses, que foi que a estratégia que foi adotada? Ainda na época da senzala, eles cavavam buracos, colocavam os seus santos lá dentro desse buraco, e tampavam o buraco com tapume e colocavam em cima de cada um desses buracos os santos que a Igreja Católica usava. Seja Santa Bárbara, seja São Jorge, São Lázaro, e foram adaptando. E assim nasceu o sincretismo, que é quando temos uma representação de um orixá por um santo da Igreja Católica. Santa Bárbara representa a Yansan, São Lázaro representa o Morim, São Jorge representa o Gui. E isso foram estratégias que os pretos foram criando para que pudessem continuar vivendo e cultuando seus orixás sem deixar ser incomodado pelos brancos, pelo senhor do engenho que estava sempre ali em cima deles. Porque além de eles terem que trabalhar dia após dia e dormir pouquíssimas horas, tanto é que a expectativa de vida de um homem escravizado era 25 a 28 anos, e se você for pensar isso, é pouquíssimo tempo, 28 anos eu nem cheguei ainda na cidade. Então, é pouquíssimo tempo. Se você for pensar que a expectativa de vida parou ali e pronto. Então, eles tinham que sempre estar criando estratégias para que continuasse sobrevivendo. Isso, e tendo um pedaço do que eles foram, um pedaço dos seus ancestrais ainda vivo neles. Porque quando os pretos eram trazidos lá da África para cá, antes de tudo, eles eram batizados à força, eu não sei que batismo à força é esse, por um padre, e naquele momento em questão, o nome deles de origem africana, seja da tribo de onde eles fossem, que hoje em dia são os países,
eram tirados deles e eram lhes dados um nome que a igreja escolheu para eles. Por exemplo, José, Maria, Pedro. Esses nomes que a igreja, na hora do batismo, tirava dele e colocava os novos. Então, ali, nesse gesto, simboliza já que ele está arrancando dele tudo que ele é. Porque se você se é tirado o seu nome, que é o que você é, o que todos conhecem, está tirando de você o que você é, entende? Então, eles já começavam por aí. E mandavam para cá, no Brasil, com um navio lotado, além da capacidade, porque eles sabiam que no processo de África para cá, iam morrer algumas pessoas que eles não tinham como pessoas, assim como mercadoria, e por isso que eles lotavam os navios. Então, eles lotavam para que não perdessem, não tivesse prejuízo com a perda da mercadoria. Então, daí vocês tiram como é que já era a higiene do navio, onde eles ficavam no porão. E, por exemplo, de Angola para cá, eram 35 dias de navio. De outros países, eram de 3 meses ou mais para cá. E não tinha comida nem água necessária nem para a tripulação que estava fazendo o navio funcionar. Quanto mais que os escravizados que estavam sendo trazidos à força, para trabalhar à força, numa situação totalmente desumana. Então, muitos deles morriam, muitos deles ficavam doentes, e antes disso, porque eles já viram que não ia conseguir continuar trabalhando, já eram jogados no mar, ainda vivos. Então, era uma situação assim que a gente não consegue nem imaginar o que eles passaram. E foram, nesse processo, sendo apagado a sua identidade. E é por isso que hoje, até hoje, nós temos que a gente chama isso de hegemonia. E é um processo de apagar a nossa existência enquanto negros. E por isso que a gente tem o livro do José de Alencar, que quando a gente vai falar da gente vai falar de um modo pejorativo, ou quando tem, que normalmente não tem. Então, vai deixando de existir aquele preto na história. Então, se ele não existe na história, é porque ele está se acabando. E aqui no Ceará teve muito disso, entende? E, pois é, por enquanto eu vou encerrando aqui, deixar o Thiago falar agora, qualquer coisa a gente retorna. Pronto. É bom que me ajude mesmo, porque eu sou meio nervoso, vergonhado, gente. Enfim, a gente bebeu, né, dessa história contada pelos meus colegas aí, a Marina e o Jefferson, e agora eu vou falar um pouco das expressões artísticas, né? E aí, pensando em expressões artísticas, eu gosto de definir, se for possível definir, como um conjunto de linguagens e práticas que contam nossas histórias, que falam sobre nossas emoções e que trabalham junto com a nossa intelectualidade, né, se a gente pensar. E aí, quando eu falo intelectualidade, eu acho emblemático esse ponto para a gente pensar arte negra, porque durante muito tempo, né, a intelectualidade ela foi retirada de nós, como se nós não fôssemos ser pensantes, né? Assim, homens e mulheres negras, bichas pretas também, estão o tempo todo produzindo, e sua arte ou cai dentro do lugar da militância, ou cai dentro do lugar da loucura, de, tipo assim, a coisa de doido. Tipo assim, eles nunca olham para os nossos fazeres como saberes científicos, como saberes intelectuais, como saberes que contam nossas trajetórias, né? E aí, partindo dessa definição de expressões artísticas, que eu também gostaria de pensar o pensador Frantz Fanon, né? Um francês, martinicano, né? Naturalizado também na França, que em um de seus livros, que é o Pele Negra e as Máscaras Brancas, ele faz meio que uma associação para pensar esses arquétipos negros e brancos, de como a razão está mais atrelada ao homem branco e a emoção está mais atrelada ao homem negro, né? E aí, partindo disso, eu gostaria de falar de como nossas manifestações de música e dança estão sempre ligadas ao campo do carnavalesco, né? E por isso desse esvaziamento ser problemático. Porque aí eles nos deixam no campo da emoção, né? Tiram a nossa razão
e esvaziam nossa trajetória desses nossos comportamentos, né? Quando a gente vai pesquisar sobre história dessas expressões aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem o maracatu, né? E o Semba, né? Primeiro falando do Semba, que existem registros desde o século XIX de como o Semba é praticado no Brasil, né? Especialmente no Ceará, em Sobral. Até num dos estudos do professor Hilário, ele traz isso, né? Para ele contar para a gente como o Semba, né? Que é essa matriz do samba, ele vai ser incorporado dentro da prática festiva das cidades, né, no tempo da escravização ainda, e como os escravizados eram protagonistas daquele espaço, e por serem protagonistas desse espaço, esse espaço é criminalizado, e o samba passa a ser criminalizado também, né? E aí é tanto que tem um certo momento, o Hilário vai falar, o seu Hilário, né, vai falar que esses espaços, eles eram festivos, eles eram de brincadeiras, né, de comemorações, mas eles também eram de conflito. Conflito no sentido de que eram nesses espaços onde os negros se encontravam para festejar, que eles também criavam, né, propostas de fuga, né, de rebelião. E aí é para a gente ver como esses espaços culturais, essas produções culturais estão totalmente atreladas com a nossa intelectualidade, né? Com a nossa possibilidade de futuro, né? Quando a gente foi conversar sobre qual seria o tema da Jean esse ano, né? A gente entrou no consenso, fez alguns estudos e chegou no tema educação, engenhosidades e afrofuturismo, né? Pensando no afrofuturismo não só como uma categoria fechada de uma literatura afrofuturista, né? Mas pensando em como nossos fazeres na pós-colônia, né? Que foi a colônia sendo o apocalipse da nossa população aqui na América, e também em África, né? Porque a África também foi colonizada, foram trazidos para cá os escravizados negros, né? Mas na África também estava sendo colonizada naquele tempo, né? Se a gente pensar, Angola tem 40 anos de libertação das amarras coloniais, né? Então, tipo assim, esse afrofuturo, né, é como nós protagonizando nossa história, construímos possibilidades de bem viver no futuro para as pessoas negras e para as outras populações, né? As populações indígenas, juntamente com as populações brancas, as populações LGBT, para as mulheres, né? Então, tipo assim, é pensar toda essa possibilidade de futuro que a arte ela nos traz como indagação, né? E aí, partindo dessa educação, engenhosidades e afrofuturo, é perceber como, nas palavras da pedagoga, né, pesquisadora Nilma Lino Gomes, como as nossas atividades, né, sejam elas da militância, sejam elas os fazeres em casa, sejam nossas artes, elas educam o tempo todo a sociedade. Elas estão o tempo todo conversando ali. Por exemplo, vou dar só um exemplo desse tipo de análise. Por exemplo, quando você escuta uma música, né? Aí, você conhece um artista preto? Eu conheço o Emicida e tal. E aí, mas você também faz alguma coisa? Aí, não faço nada. Mas assim, que tu botar a música do Emicida ali, tu tá dançando a música do Emicida, tu tá conversando, tá cantando a música do Emicida. E de certa forma, tu também tá protagonizando esse espaço. Porque aí, eu acho que falar de expressões artísticas negras é falar de uma coletividade, né? De uma música que é sempre coletiva, porque ela tá sempre em movimento com o outro, né? Com esse outro que é meu semelhante. Então, tipo assim, quando eu escuto a Emicida, eu entendo que o Emicida me expressa, entendeu? Assim como eu entendo que o Emicida, ele é o futuro de um passado se expressando no hoje, liga? E aí que a gente cai na palavra ancestralidade, né? Eu gosto dessa... Eu, durante muito tempo, me senti confuso com a palavra ancestralidade, aí falando um pouco de mim também, porque eu achava que eu não tinha ancestralidade, né? Eu não conseguia achar, tipo assim, eu não conheci o meu avô bastante, ele faleceu. E minha avó, ela não teve essa criação também nele. Então, tipo assim, como é que eu vou falar de ancestralidade se minha família é de igreja evangélica, se meus pais, eles não conhecem a história deles, o que é ancestralidade, né? E aí, conhecendo mais sobre as práticas negras, né? Tanto as artísticas quanto as de vida mesmo, as trajetórias do povo negro, eu comecei a ver que eu tinha ancestralidade, né? Que, tipo, para mim, estar aqui hoje, existe um passado que permite isso, né? Existe um passado que revisita o futuro o tempo todo nas minhas ações, né? Nos meus ensinamentos diários, nas minhas possibilidades de futuro que eu crio, né? Que eu adapto, que eu melhor... É um palavra que eu gosto muito de usar, que eu
que defino, né? Que eu construo, que eu reconstruo, porque já está construída, tá aqui, daqui para até do ontem para hoje já tem um caminho, né? Só basta eu percorrer esse caminho mais para frente. E aí, quando eu falo de ancestralidade, eu falo disso. E aí, pensar a arte negra nesse lugar da ancestralidade, eu fico até suando, porque eu sou morta de nervosa. Quando eu penso em ancestralidade, eu penso nesse lugar, né? Das produções negras africanas. E aí, eu gosto de pensar, por exemplo, quando eu vou pensar na arte cearense, tem o maracatu, tem o samba. O maracatu, durante muito tempo, foi esvaziado também, né, colocado como um ritmo carnavalesco, né, quando era uma manifestação cultural que acontecia nos bairros periféricos dessa fortaleza, século XVIII, século XIX, século XX, e que hoje em dia a gente vê como um produto carnavalesco, né, só existe aquela manifestação ali no centro da cidade, e a gente não sabe o que o maracatu conta, a gente não pensa o maracatu como uma manifestação intelectual, histórica, e que revive personagens, né? Então, tipo assim, esse esvaziamento é o que a gente tem que começar a lutar contra, né? Para pensar as expressões negras. E não só dessas expressões artísticas que foram construídas pelo nosso povo, que se baseiam já, ou que nasceram de culturas, que vieram diretamente de culturas africanas. Mas, por exemplo, quando a gente pensa na poesia, por exemplo, a nossa Fortaleza, Ceará, porque eu conheço, já fui para fora de Fortaleza, conheço muitas manifestações de arte de outros poetas de outros municípios, né? Mas quando a gente pensa na produção poética de Fortaleza, a gente vê que existe um grande número de poetas e escritores negros, mas a gente não vê ele sendo representado em espaços de poder, né? Espaços privilegiados, espaços prestigiados, né? A gente sempre vê o que é importante também, mas sempre nos nossos espaços, no sentido de nas praças, nas periferias, sendo perseguidos pela polícia, né? Porque é uma discussão que ainda está em vigor, da criminalização dos sarais, né? Então, tipo assim, a gente vê que a nossa manifestação, ela sempre é vista como perigosa, né? Como marginal. E aí, por isso que eu acho importante pensar nessas palavras-chave para a gente pensar esse primeiro ponto sobre as nossas produções, tipo esvaziamento, marginalidade, subalternidade, mas também pensar nos pontos positivos que essa arte reverbera, né? Por exemplo, por que a gente sabe nossas histórias hoje, né? Se poucos documentos históricos falam sobre o que nós fizemos, né? Porque artistas vêm contando essas histórias também em suas produções, né? Por exemplo, tem uma música, na pesquisa do Hilário sobre a identidade cearense, né? Ele vai falar que a gente, como o Jefferson colocou, que dois grandes grupos étnicos vieram trazidos de África para o Brasil, né? E foram separados, não, vários grupos étnicos vieram trazidos de África para o Brasil, mas foram separados pelos brancos em dois grupos étnicos, os bantus, os de origem bantus, e os sudaneses, né? Os bantus eram colocados como inferiores, porque os sudaneses, eles, por serem uma África mais próxima da Europa, né, eram mais claros e mais letrados e mais próximos do homem branco, eram tidos como os intelectuais. Nessa divisão dos povos negros, os bantus meio que ficaram ali inferiorizados, né? Mas os dois são negros, né? E aí, dessa inferiorização, vem a negação da contribuição banto para a nossa comunidade, né? Para a sociedade brasileira. E a gente percebe com várias palavras, tipo assim, eu pesquisa do Hilário, eu vou até revisitar aqui, a gente tem várias palavras que estão incorporadas no nosso linguajar, principalmente cearense, mas que não são colocadas como diretamente ligadas à nossa ancestralidade, a nossos antepassados banto, né? Tipo, aringá, babá, babaca, bagunça, balela, banda, banzo, barafunda, batuque, bingo, boboca, aí tem farofa, fofoca, fubá, fusarca, mambembe, mamona, mandinga, zambumba, zangar, zanzar, zombar, né, zumbi. Então, tipo assim, a gente vê que existem uma complexidade de palavras, de léxico, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia e que a gente não sabe que vem de origem banto, né, a gente não sabe que tem uma origem africana, que fazem parte da memória, né, das populações afro-brasileiras. E aí tem uma música e é por isso que eu falo que a arte revisita o passado sempre e retraz ele para a gente conversar com ele, né. Eu vou fazer a leitura de uma música chamada Umbigada, ela é do Metametá,
ela não é um grupo cearense, né? Ela não é uma banda cearense, ela é de São Paulo, mas eu acho que ela conversa bastante com isso, né? Nessa parada de ancestralidade trazer conhecimento, nos mostrar que nosso povo construiu essa sociedade também. A música é assim, ó. Do quimbundo, semba, singular de semba. No plural, macemba, dançam a semba em Luanda. Do Zaire ao Cuneme, de Cabinda ao Zaire. Umbigada, banto. Banziri de Obangue. Desce pelo Congo, chega ao poente africano, até Moçambique, passa por Katanga. Fogope da Rebita de Benguela. Guilembe de Angola, a umbigada é obrigatória. Em Moçambique, a xingondela, umbigam da mesma forma. Caçonda dos bangalas de Cacole, sobado do titoco que assistia em terra Luanda. Quem diz batuque, diz umbigada, e sacudidas cheganças. E aí, se a gente pensar na construção dessa música, né, ela tem muito a ver com essa passagem, né? Assim como ela fala que o Semba, né, que é de origem quimbundo, que é de que é uma etnia de matriz banto, ela conversa de Angola a Moçambique. É, 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 a gente vê que no Brasil essa conversa também existe, né? Devido à população banto também ter vivido aqui, também ser trazida escravizada para cá, mas ter sua resistência ali fundada nessas memórias, tanto linguísticas como artísticas, né? E aí eu acho que o que eu deixo para a gente hoje é pensar a produção cultural a partir disso, né? Como, como é que eu posso ser também um cidadão melhor para com a população negra, ou ser não gosto de alencar negro bom e negro ruim, não existe isso, né? Todos nós somos complexos, mas como a gente pode ser melhor para a nossa comunidade se a gente só comemora nossas expressões, ou só lembra da nossa história no novembro? Liga? A gente já foi só um dia, né? O movimento já foi só como um dia, já foi só um dia. Hoje em dia é o novembro negro. Mas por que só o novembro, né? Se nossas expressões, ou por que só o carnaval, né? Se nossas expressões estão o tempo todo dialogando com a gente, com a nossa produção intelectual, artística, com a nossa possibilidade de futuro, né? Por que a gente não vai falar sobre a perseguição policial antes de matarem alguém? Por que a gente não vai pensar em construir uma ideia de uma escola comunitária, uma biblioteca comunitária para pensar os nossos artistas que estão no nosso bairro, antes de ter mais um artista negro negado dentro da academia ou subalternizado dentro do espaço da mídia, como acontece sempre com nossa população. E aí é isso que eu deixo de contribuição também, né? A gente refletir que Dia de Negros não é só no 20 de novembro, né? Mês de Negro não é só no novembro. Todo dia a gente está aí, todo dia a gente tem que celebrar a nossa vida, né? A nossa resistência e recontar ela. Eu agradeço a oportunidade. Desculpa o nervosismo, eu sou bem nervoso mesmo, gente. Mas eu agradeço. Só para seguir nesse sentido do que o Tiago falou, e aí eu juro que eu passo a palavra, é que tem um questionamento que o professor Hilário sempre faz, e que eu sempre fico muito instigada com isso, inclusive nós da jornada estamos tentando resolver esse processo, é que a gente sabe que a história dos povos negros, elas são histórias diferentes em cada lugar, né? E aqui no Ceará, a gente também teve personalidades tão importantes quanto o Zumbi para a nossa história, assim como o Zumbi é para a história dos povos negros nacionalmente, né? Que essa Revolução dos Jangadeiros, que aconteceu em agosto, ela foi um divisor de águas para os processos de resistência que aconteceram aqui no Ceará, né? Não só a Revolução dos Jangadeiros, não só o motim, mas todos esses outros processos das pessoas das quais o Jefferson falou, por exemplo, reconhecerem que elas tinham poder, né? E aí o professor Hilário sempre fala que o nosso mês da consciência negra deveria ser em agosto, né? E aí, novamente, a Diana já começou a fazer esse movimento, e aí eu deixo também essa, essa sementinha aí para a gestão do colégio, né? E para os professores. E também para outros colégios que a gente vai passando e que vai tocando nesse assunto, né? Porque assim como nós somos plurais, a nossa história também é, e a gente também precisa reconhecer as nossas especificidades, né? Então, é nesse sentido mesmo. Obrigada.
Pessoal, posso só dar uma contribuição aqui? Eu assim, achei muito interessante assim, as indagações, né, as provocações, né, que vocês fizeram. Isso realmente nos faz refletir, né, porque realmente a gente só valoriza ou só coloca essas temáticas em pauta no mês de novembro, né? A nossa escola, assim, ela já vem há um bom tempo, né? A Vivi aí é prova disso, né? É testemunha, né? Trazendo essas temáticas, né? Sempre, geralmente, assim, a gente traz em março, né? Que tem aquela questão do 20 de março, né? Mas, independente de ser um mês específico, né? Em março, ou em novembro, ou em agosto, a gente deve estender durante todo o ano, né? Essas discussões, né? Não ficar restrito a um período só. Então, realmente, isso aí faz muito sentido, né? Porque muitas vezes a gente percebe que eu fui aluno, né, do Hilário, vocês falando direto aí, nossa, cara, o cara foi, assim, uma referência para mim, né? E, assim, antes de entrar na faculdade, né, eu também não sabia muito da história do Ceará, né, desse protagonismo do Ceará, né? E desconhecia, né, essa questão da contribuição da cultura negra e tudo, né? Porque muitas vezes a gente percebe, assim, que no caso de Pernambuco, né, eles valorizam muito, né, a questão do maracatu, a questão do frevo, né? Então eles são muito defensores, assim, da cultura deles, né? E no Ceará eu não via muito, assim. Então quando eu entrei na universidade, para mim, assim, foi meio que um choque, né, saber que existiam tantas manifestações aqui, né, tantas pessoas, né, que contribuíram para a história da cultura negra, né? E, e aí o Hilário foi uma das pessoas que me abriram a mente, né, em relação a isso, né? Que às vezes a gente não tem conhecimento porque foi um processo de invisibilidade, né? Foi proposital. Não é que não exista história negra aqui no Ceará, né? Manifestações culturais, artísticas. Foi proposital essa questão de você invisibilizar, né? Dizer que não existe, né? Apesar da população, né? Como vocês mostraram aí, né? Mais da metade ser negra, né? Há muito tempo, né? E mesmo assim existiu esse processo, né? De você negar não só a questão dos direitos, né? Que hoje em dia você vê muitas pessoas assim à margem, né? Da sociedade, mas também negar até mesmo a questão da sua identidade, né? De você dizer, você não poder se autoafirmar, né? Que eu sou negro, eu sou pardo, né? Que era visto, né? Hoje graças a assim, eu vejo com bons olhos essa mudança, né? Desse paradigma, né? De você não dizer antes você dizer que uma pessoa era negra era um xingamento, né? Dizer seu negro, né? Como se você falar que uma pessoa ela é cearense fosse um xingamento, não é? É uma característica dela, né? Identidade dela. Então você não pode se basear na identidade da pessoa para poder xingá-la, né? Como seu gay, seu mariquinha, né? Você escuta aí esses xingamentos aí, né? E a gente tem que desconstruir, na verdade, né? Desconstruir esses estereótipos, né? Mostrar que a diversidade da nossa cultura é o que enriquece mais ainda, né? O nosso povo, né? Então a gente muito interessante esses questionamentos que vocês trouxeram, né? E fica essa pulguinha, né? A gente bota essa pulguinha aí para vocês refletirem, né? E eu espero que realmente assim, esse momento tenha sido muito enriquecedor, como foi para mim, né? Espero que para vocês tenha sido tão bom quanto foi para mim. Então, não está aí presente? Eu também. Só um momento, Ítalo. Eu gostaria de falar também sobre um pouco sobre as personalidades LGBTs, né, que vivem no Ceará. Tipo assim, esse ano a gente perdeu a Tina Rodrigues, né, para a Covid. E a Tina Rodrigues é uma travesti, uma mulher travesti, que teve um papel fundamental, né, na organização da ATRAC, né, que é como chama? A organização cearense pelas travestis, né, e tem um histórico já de luta pelos direitos dessa população aqui, né, e a Tina Rodrigues é uma mulher negra, né, então se a gente pensar assim,
em como, às vezes, personagens que estão ali do nosso lado, a gente não observa como eles têm potência e força, né, de mover o mundo, estão movendo o mundo, e a gente, infelizmente, perdeu ela, né? E aí, também tem a Zé Tatá, gente, personagens da história no Ceará, né? Tem a Burra Preta, são personagens que, com a sua performance no centro da cidade, desafiavam ali a masculinidade branca, né? E não deixavam ninguém passar por cima, porque é assim, né? A bicha tem que ser forte. Gente, eu vou dar uma palavrinha assim bem curta, porque eu fiquei mais de dar um apoio para os meus colegas, né, nesse encontro de hoje, e também porque eu vou precisar dar uma saidinha já já. Eu sou estudante de filosofia, né, então, tipo, meus colegas são da letras, então eles fazem essa análise, né, essa busca muito pela literatura, pela história, né, mas quando eu trago esse tema, essa discussão, pelo olhar da filosofia, eu me recordo muito uma questão sobre a questão de o Ceará não ter negros, né? Sobre a questão não só do embranquecimento, mas da invisibilidade dessas pessoas. E aí, quando a gente fala sobre isso, é interessante porque a gente utilizando a filosofia da linguagem, a filosofia da mente, a partir de uma compreensão que nós identificamos as cores, né? A partir do momento que nós aprendemos as palavras, né? A palavra implica na mente que decodifica a cor. Você negar que no Ceará existem pessoas negras, logo não permite que o seu olhar identifique essas pessoas, né? Então, quando a Marina, por exemplo, questionou quem são as pessoas que vocês conhecem, que é referência de negros no Ceará e tal, 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 como que se faz isso, sendo que o seu olhar não foi alimentado, não foi ensinado para identificar essas pessoas, né? Então, muitos de nós, até mesmo dentro da jornada, vai compartilhar, se vocês quiserem saber depois, em outros momentos, em qual momento da vida se identificou como negro, vamos dizer assim, né? Se identificou. Por quê? Porque toda a vida não foi ensinado isso, né? Além desse lugar que o negro vai ocupar, que é marginalizado, né, que é altamente performático, que tem todas essas questões, até que o Thiago trabalhou muito, que se vê nas artes, né, que não só cria um não lugar, né, mas cria também um lugar performático. Então, ninguém cabe naquele lugar, ninguém quer ir para aquele local. Então, por que que hoje vocês têm esses acessos, têm encontro como esse, têm esse tipo de discussões, mas até um tempo atrás, isso não era nem visto, assim, ou muito discutido, e as poucas pessoas que estavam fazendo esse debate talvez não tivesse tanto espaço ou apreciação como a gente está galgando, né? Está abrindo esse lugar. Então, hoje você vê mais pessoas se reconhecendo, se agrupando, se comunicando, se reconhecendo nas artes, né? Se cobrando se ver na televisão, no cinema e em outros locais, né? E se organizando para cobrar também mais direitos. Porque, por exemplo, dentro do campo da filosofia, a gente vai ter, dentro do processo de colonização, né, de roubo, até mesmo da exploração que acontece no continente africano, a própria filosofia, essa que a gente estuda em grande maioria, a ocidental, negando a alma de pessoas negras, né? Falando que pessoas negras não precisam devotar oração, ou então buscar algo divino, né? Porque elas só terão essa vida terrena, não terão uma vida após essa, como é colocado que pessoas brancas têm alma, então têm inteligência, então vão viver essa vida, vão gozar das questões dessa vida, mas vão ter outra oportunidade em outro local. Então, o que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, quando esse assunto ele vem à tona, é que todas essas questões, todas essas violências, esse jornalismo que retrata
uma violência policial, uma violência do Estado, né? Essa marginalização desses corpos, a hipersexualização, todas essas problemáticas, toda essa construção de país, ela não é ao acaso, porque a gente chega a romantizar até mesmo um processo de miscigenação. A gente vem querer encontrar uma identidade como o povo brasileiro, que foi onde um branco amou uma negra amou um índio, e assim ficou uma coisa bela e nasceu um povo brasileiro unido e forte, né? Mas não, isso tudo é um projeto. É um projeto de colocar essas pessoas como subalternas, né? Colocar a gente em lugares realmente inferiores e de servidão, não reconhecendo beleza, não reconhecendo capacidades intelectuais, negando espaços de poder. Por que que a gente hoje reivindica o espaço da universidade, né? Por que a gente reivindica o espaço dentro da política, dentro do legislativo? Por que que a gente está fazendo esses corres, né? Por que que a gente está cobrando da campanha publicitária que se tem a mina preta e o cara preto lá fazendo? Porque a gente quer esses lugares de poder também. A gente não quer ser como essa estrutura nos ensina, né? Mas a gente quer criar oportunidades, a gente quer colocar um lugar, né? E falar sobre a nossa própria diversidade, porque é uma coisa também que a Marina até comentou, né? Se cria um lugar para a gente, mas que é até um lugar muito estereotipado. Quando as pessoas conversam com a gente, por exemplo, da Jan, e pode perceber que nós somos totalmente diferentes, né? A gente tem uma mesma causa, mas nós somos totalmente diferentes. A pessoa cria até um choque de realidade, né? Tipo assim, vocês não são todos iguais? Mas não, porque isso também é um lugar de não lugar, certo? Então, é muito importante a gente conhecer a história do negro dentro do nosso país, a história do negro dentro do nosso próprio estado, a gente saber quem são os monumentos que estão ocupando as nossas praças, né? Por exemplo, você saber que no centro de Fortaleza tem um teatro, né, em homenagem a José de Alencar, e na frente tem uma praça para ele sendo racista na sua obra e principalmente defendendo a escravidão por causar impactos econômicos. Se você sabe de algo como isso, você não tem mais o mesmo olhar sobre a sua cidade e sobre os pontos turísticos, né, como um teatro famoso e tal, como é o José de Alencar. Você indo ao Dragão do Mar, que é outro ponto de cultura e arte, e sabendo que aquele cara foi um negro, né? Você racializar aquela discussão, o seu olhar muda. Porque eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu fui para o Dragão do Mar, assim, já adolescente, eu com 15 anos, não sei se você já tiver a oportunidade, mas lá tem uma placa, né, com ele, contando um pouquinho, brevemente, a história do Dragão do Mar. Aí eu, poxa, que bacana, né? O estado do Ceará foi o primeiro a não permitir o desembarque de pessoas escravizadas. E, nossa, né? Meu estado tem isso. Mas eu não racializei aquilo ali. Eu não identifiquei que aquele homem era um homem negro e com ele havia várias outras pessoas negras dentro daquela luta, né? Ainda há aquela romantização de que um branco salvador, né, libertou a galera. E aí, galera, vão lá, vivam em paz, sejam felizes, aí prosperem, sejam ricos. E aí isso é tão importante porque eu gosto muito de conversar sobre política, né? E quando as pessoas conversam sobre políticas, elas sempre estão dentro da discussão de classe, mas elas nunca adentram a discussão da raça, porque elas estudam a história do Brasil, mas elas pouco entendem muitas vezes, porque elas não conseguem racializar as construções das nossas cidades, e principalmente do Ceará. E esse processo no Ceará não tem negros é uma das coisas mais violentas, e hoje eu entendo o porquê. Eu, Ítalo, sendo uma pessoa negra também, por muitos anos eu fiquei nesse lugar de, né, não sou nada, não sou ninguém, eu estou aqui, né, não consigo falar nada sobre mim. Então, por isso que quando a gente tem esse pertencimento, vai buscar a nossa história, vai compreender a nossa cidade, vai entendendo os movimentos, vai vendo como que os bairros são construídos, da onde é que a sua família vai partindo. Isso é extremamente importante
porque isso te dá uma arma, te dá uma ferramenta de luta, principalmente, né? E a gente poderia aqui passar dias e dias conversando sobre várias implicações, inclusive na autoestima, né? A autoestima da pessoa negra, que é muito afetada ao longo da nossa vida, mas quando a gente vai encontrando esse espaço, como o Thiago falou, né, da ancestralidade, se reconhecendo com os seus, dialogando com pessoas que vivem as violências que você vive, mas está na luta, se começa também um processo de cura, porque você entende que seu corpo ele é violentado, mas agora você está adquirindo armas para combater, certo? E aí, só uma última coisa que eu queria citar, já que também a gente está discutindo sobre a arte, né, essa linguagem, como no Ceará, aqui em Fortaleza, no caso, que é as minhas experiências, né, a gente tem a festa de São João, que é uma festa imensa para a gente aqui, né, como fosse o Carnaval do Rio, de Salvador, e por muitos anos e muitas vezes eu sempre vejo as pessoas falando que é uma festa francesa, é uma festa da corte francesa e tal. Mas elas não sabem, né? Não, a gente não consegue perceber tão facilmente que o São João, a nossa dança, que inclusive eu amo, né, fazer, já deixou há muitos anos de ser francesa. Há muito tempo deixou de ser francesa. Inclusive a nossa própria língua, né, o português, não é o português de Portugal, né? Tem o português do Brasil, né, o português, como a Lélia Gonzalez chama. E a nossa festa de São João, gente, é uma grande sátira, né? É uma festa que adquiriu ritmos africanos e hoje a gente pode muito bem racializar o que tem dentro daquela festa, que é dos povos negros, né? Que é nosso, que é a nossa construção. Nosso carnaval, os nossos próprios hábitos alimentares, sabe? É muito engraçado quando eu vou explicar para as pessoas como hábitos de terreiro, do povo de terreiro, chega até no nosso próprio Natal e no nosso Ano Novo. Aí as pessoas, sério? Pois é, porque a nossa cultura, ela é embriagada com a africanidade, né? Mas com esse apagamento, com essa criação de não lugar, de dizer que não existe, e tal, você não consegue perceber, o seu olho ele não fica treinado para reconhecer esses pertencimentos, né? E aí, basicamente, seria essa a minha contribuição. Acho que vocês, com as falas dos meus colegas, tiveram muita bagagem, muita ferramenta, né? E aí vão poder ficar processando isso, aquecer o coração. E aí qualquer coisa também a gente está no Instagram, gente. Quem quiser chegar lá, tirar dúvida, participar das nossas atividades. Sim, por favor, sigam as Organizações Negras. Então, estamos lá no Instagram, todo desde 2018, com novas temáticas, com eventos que procuram conversar com a população negra cearense e também com a população branca cearense, para que eles tenham conhecimento de, primeiro, das existimos e de que nós estamos todos os dias ali tentando reafirmar mais ainda nossa existência, reafirmar mais ainda nossa cultura. Então, a gente pede que vocês sigam. O Thiago já jogou aí o arroba do nosso Instagram. E uma coisa que eu queria comentar, contribuir com a fala do Ítalo, que falou sobre o Dragão do Mar, e na época que ele estava vivo, que ele estava em atividade, ele não era conhecido como Dragão do Mar. Esse termo, Dragão do Mar, foi criado aí depois de toda a Revolução. Ele era conhecido inicialmente como Chico da Matilde, e muitas pessoas não sabem nem o nome dele, na verdade, que era Francisco, José Francisco. E, recentemente, não é nada confirmado, mas talvez o túmulo dele, que por muito tempo foi desconhecido, a localidade foi encontrado. E vamos esperar notícias novas sobre essa questão. E que, segundo o historiador, que achou o túmulo dele, que era no cemitério de São João de Fortaleza, as pessoas normalmente não encontravam justamente porque procuravam por Dragão do Mar. Mas ele não era conhecido como Dragão do Mar pelos seus.
Ele era conhecido como Chico da Matilde, ou o nome dele mesmo, ele era Francisco. Então, a gente tem que, até nisso, a identidade dele foi apagada. E justamente como o Igor falou, a gente não sabe normalmente que o Dragão do Mar, o Chico da Matilde, ele foi um cara preto. Porque a história, ela não se preocupa com esse detalhe. Ela não se preocupa em contar isso. Se você for procurar algumas imagens do Dragão do Mar, algumas delas ele vai estar branco, com o cabelo liso. Então, é o mesmo fenômeno, em aspas, que aconteceu com a Maria Firmino, com o Lima Barreto. Então, são pessoas que eram negras, mas que na hora que a mídia vai representar eles, representam ele como pessoas brancas. É só procurar na internet, não sou eu que estou fora. Teve até um comercial, não sei se foi do Banco do Brasil, da Caixa, que era do Machado de Assis, não sei se tu lembra. Foi assim, não foi há muito tempo, não. Vocês podem colocar comercial, Machado de Assis, se eu não me engano, foi o Banco do Brasil, em que ele foi representado por um branco, um ator branco. Sim, aí gerou toda uma repercussão e tudo, né? Porque o maior escritor da literatura brasileira não poderia ser negro, né? Assim, né? Para quem... Exatamente. Para essas pessoas, nessa ideologia, né? E aí eles apagamento que a gente está falando sobre. E exatamente. A gente é esquecido. E se a gente fez, a gente é trocado por uma outra imagem. Como é esse caso aí do Machado de Assis, que realmente aconteceu. O Machado de Assis, ele era um homem negro, porque ele era filho de mulher negra. Assim como agora eu não vou lembrar o nome dele, mas também é um escritor. E é um escritor do Macunaíma, que agora eu não estou conseguindo lembrar o nome. Mário de Andrade. O Mário de Andrade. É outro homem que era, no caso, negro, e as pessoas não sabem disso porque não importa. Essa é a verdade. Não importa que essa verdade chegue a alguém. E é isso. No caso do Mário de Andrade, é também uma questão interessante da relação dele com essa questão da raça. Porque ele já é de um tempo bem posterior do Machado de Assis, né? Um tempo pós-movimentos eugênicos, né? No tempo do Machado isso já estava em voga, mas no Mário de Andrade as coisas já estavam bem mais consolidadas, né? Naquele período. E aí ele já estava sofrendo os reflexos disso, de você dizer que não era negro, de você dizer... você tentar disfarçar essa sua mistura. Pronto, tá, é da Caixa mesmo, né? Que ele foi um dos primeiros clientes da Caixa. E aí, no caso do Mário de Andrade, ele tem poemas que falam contra, ele tem poemas que tentam disfarçar. Né? O próprio Macunaíma é uma obra que fala dessa mestiçagem de uma forma bem complicada, né? Bem complexa da gente lidar, né? Eu não gosto completamente de como ele trata aquilo, mas tem os seus motivos também. Né? Se alguém quer acrescentar alguma coisa a mais? Thiago, Lito... Pois eu estava esperando terminar para me a fala de vocês para me dar o poema final, né? Pode ser? Pronto. O poema, gente, vou botar aqui a câmerazinha para vocês verem se vocês vão conseguir o rosto dele. Matias. O Luan Matias, o Naú, conhecido comumente, né? O poema dele é O Ser. E aí, você já detestou ser você? Acordar de dia e não desejar ser quem é? Olhar seu corpo e pensar que não vai caber? Você já detestou ser você? Olhar seu nariz largo e querer que fosse fino? Tentar alisar até ele amolecer? Você já detestou ser você? Ter cabelo crespo e alisar para pertencer? Você já detestou ser você? Acordar em sonhos molhados com desejos repudiados que não te fazem perder aquilo que tu é? Que te doutrinaram a querer ser. Você já detestou ser você? Somos seres. E aí cada um de nós cabe em um universo.
temos desejos, pulamos muros. Seja você. Aceite quem você é. Você já amou ser você? O poema é esse, gente. Agradeço aí a participação de novo. Fazendo aqui o Luan Matias, Maravilhoso. outro poeta cearense, viu, aqui fortalezense também. Gente, e aí eu queria finalizar aqui a minha parte, pedindo para a gente refletir um pouco sobre, a partir dessas personalidades, desses nomes que a gente viu hoje, né, desses pontos da história que a gente não costuma ter acesso, da gente tentar imaginar, né, da gente tentar pensar e construir na nossa cabeça como seria a nossa relação enquanto povo preto, como seria a nossa relação enquanto população, enquanto mais da metade da população brasileira, se a gente soubesse de todas essas nuances, né? E aí, como é que seria a nossa relação de nós com nós mesmos, como é que seria a nossa relação com os nossos pais, com os nossos amigos que são negros, das pessoas brancas também, né? Como é que vocês nos enxergariam se nós tivéssemos orgulho de quem nós somos, né? Então, legal da gente tentar construir essa imagem, né? E aí o afrofuturismo também fala muito sobre isso, né? Da gente tentar não, né? Da gente pensar no futuro que a gente merece, né? Então, gostaria de fechar aqui essa minha participação, depositando isso nas mentes de vocês, né? Instigando a construção dessa imagem, dessa situação. Obrigado, pessoal. Eu queria, antes, né, do Jefferson finalizar, dizer que, assim, foi um momento muito, para mim, agregou muito, assim, né, de muita coisa. Às vezes, como professor, às vezes você tende a achar que já sabe de tudo. Não sabe de tudo, né, mas sabe de muita coisa, né, e às vezes, num momento desse, você se depara com informações, né, com conhecimentos, né, que lhe enriquece ainda mais, né? Isso aí realmente me faz até querer aprender mais, né? Assim, né? Fazer outros momentos como esse, né? Para poder trocar essas experiências, né? E eu espero que vocês possam participar novamente, né? Em outros momentos, né? Não só nesse, né? Então, já ficou aquela provocação do Tiago, né? Que não é só no mês de novembro. Então, vou aperrear vocês em outros momentos também. Pode ser? Pode sim. Pode Com aperrear a certeza. gente em todos os momentos do ano. A gente sempre tem alguma coisa para falar, pode ter certeza. Eu queria desde só agradecer ao espaço, a oportunidade da gente estar enquanto jornada aqui presente, participando do Alunos pela segunda vez. A gente teve um encontro em 2019, se não me engano, foi 2019, e que a gente está sempre aí, esperando, se vocês quiserem, chame a gente, como a Marina falou, a gente tem sempre alguma coisa para falar, porque a nossa história ela é grande, ela é complexa, e ela precisa ser dita, ela precisa ser espalhada. E é isso, agradecer ao Tiago, a Marina, ao Ítalo, e quando eu chamei eles para participar comigo nessa live, eles se identificaram, fizeram o que puderam para estar aqui, o que não puderam também. E agradecer ao Borges, à professora Simone, que não está presente, mas que entrou em contato comigo para que essa live pudesse acontecer. É isso. Muito obrigada em nome de toda a Jornada de Ações Negras, né? Que não somos só nós, tem várias outras pessoas, e aí espero que vocês possam conhecer os outros de nós, né? Então, muito obrigada de verdade. Espero que tenham gostado, espero que tenhamos contribuído para a formação de todos vocês. Eu posso só perguntar se alguém quer comentar alguma coisa, assim, quer dizer se gostou, só para interagir um pouco, assim, comentar que a gente discutiu aqui, se vocês acham que é importante para a vida de cada um de vocês. Se tiverem alguma pergunta, podem. Alguma pergunta.
Pode ligar. Joyce disse que poderia falar, mas tem vergonha. Se quiser escrever também. Ó, a Francisca Adriele gostou muito, o Gabriel também gostou muito, né? Então, eles, realmente, assim, os meninos, às vezes, se sentem um pouco envergonhados, né? Mas isso é natural, pessoal. Vocês podem falar, não tem... A gente tá aqui entre iguais aqui, ninguém sabe mais do que ninguém, não. Assim, todo mundo pode contribuir, né, com sua fala, né? Eu até hoje, 25 anos por e ainda sou envergonhado. Ah, normal, isso aí Tem que se colocar, é uma conversa, gente. Assim, a gente construir junto, seria um caminho melhor para todos nós. E a gente quebrar também, né, aquela história de você só ser espectador, né? De você só ouvir, só introjetar, mas você também protagonizar, né, essa história, né? Eu acho que foi um dos principais aprendizados que eu tive na universidade, isso aí, né? Que todo mundo faz parte da história e todo o nosso conhecimento é importante, né? A Joyce comentou aqui e o nosso 2020 ficou marcado com muitas pessoas negras que morreram ou foram mortas, né? E até pelas pessoas que não morreram. E aí isso é muito complexo, né? Porque a gente sempre teve essa trajetória, infelizmente, né? E aí é importante a gente sempre lembrar que não é para normalizar isso da morte, né? Porque desde que a gente vem para cá, que a gente vem morrendo há séculos e séculos, mas que isso nunca deve ser normalizado. E que é importante da gente sempre lembrar que em determinado momento a gente não tinha esses meios de comunicação para contabilizar essas mortes, né? E aí, por exemplo, no caso do menino que eu acho que é Miguel, o nome dele, né? Que a Sari Corte deixou ele cair de um prédio, né? Que ele morreu, uma criança. No caso de George Floyd nos Estados Unidos, e que houve um momento da história do Brasil que a gente, houve diversos momentos, na verdade, que a gente não teve o recurso da internet, das redes sociais para fazer com que todos soubessem disso. Mas ainda assim, mas ainda assim, nós não sabendo, as famílias dessas pessoas sofreram, as próprias pessoas tiveram esse momento de sofrimento, então é impossível que a gente normalize essa trajetória, né? E aí a gente sempre tem que lembrar dessas pessoas, sempre tem que lutar por elas também, né? Pelas que estão vivas, mas também pela memória de quem morreu já, né? É isso, né? Alguém mais quer citar alguma coisa para a gente fazer? Pronto, Márcio. Então é contigo aí a questão de encerrar. Pronto. Então, eu vou interromper aqui a gravação, né, pessoal? Dizendo que assim que possível eu vou disponibilizar, né, esse vídeo aí lá no Google Sala de Aula, né, no grupo dos líderes, né, caso alguém tenha interesse em colocar no grupo da turma, né, e assim, é um momento que a gente tem que, como eu falei, né, não ficar restrito aqui, né, tudo que a gente escutou, que a gente debateu, a gente tem que levar, né, para nossas comunidades, né, para nossos amigos, nossos conhecidos, né, porque quanto mais a gente discutir esses temas, eu acredito que a gente vai conseguir superar muitos desafios, né? Desafios que há, digamos, 20, 30, 40 anos atrás eram tidos como impossíveis, né? Hoje a gente já vê que tem muita coisa que a gente conseguiu conquistar, né? Negros em espaço de poder, né? Como você falou, né? A gente teve, no caso, uma importante vereadora
lá no Rio, né, a Marielle, né, que foi morta, mas a sua luta, ela permanece, né? Então, a gente tem que repassar, né, assim, deixar essa luta, né, ainda viva, né, na vida de cada um de nós. E eu agradeço muito, assim, a participação de todos, né? Então, espero que a gente em breve tenha outros momentos como esse, tá bom? Então, a gente já pode agora, né, almoçar, né? Já tá, acho que todo mundo com fome, né? Pode, se vocês puderem. Abração aí, pessoal. Peraí, Viu? Pode. Oi. Esperar a Maria e o Thiago aparecer para a gente tirar um curso, para poder fazer uma parte da reunião. E tirar uma foto, gente. Eu já tenho aqui, vamos tirar um curso já. Quem quiser aparecer, que nem a Patrícia, ó. Pois é. Aparecendo. Apareceu a nossa foto da Jan. Pode aparecer, viu, gente? 3, 2... Show. Obrigada, Abraço, gente. pessoal, Até mais. Tchau. Bom almoço. Tchau, tchau. Bom almoço a todos.